Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Convidados pelo Papa Francisco, nós celebramos hoje o Domingo da Palavra de Deus, instituído por Ele mesmo, mas que nós no Brasil deixamos de certa maneira para celebrar com mais realce no mês de setembro, quando normalmente celebramos o mês da Palavra. E providencialmente a liturgia deste terceiro domingo do tempo comum nos coloca diante da centralidade desta palavra na nossa vida, quando o salmista nos convidava a rezar ao mesmo tempo que reconhecer o que significa a palavra de Deus na nossa vida, quando dizíamos: vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. A palavra do Senhor para nós não pode ser mais uma palavra, não é uma palavra no meio de tantas outras que nós escutamos. Essa é a palavra, e a palavra que não só é espírito e vida, mas é pão que nos sustenta, que nos alimenta, e como nos lembra também o Salmo 118, é luz para os nossos passos. Mas diante deste fato, olhamos a nossa vida e talvez tomamos consciência de que nem sempre a palavra está no centro da nossa vida. Olhamos a nossa rotina diária ou semanal e percebemos que talvez não tenhamos tempo nem espaço na nossa rotina para a palavra. Se fizéssemos agora uma experiência e olhássemos no telefone, quanto tempo eu me dediquei a uma ou a outra rede social na manhã de hoje? Quanto tempo eu me dediquei à palavra? Provavelmente nós nos assustaríamos, sobretudo se fizéssemos essa avaliação no final do dia de hoje, porque perceberíamos que ao longo do nosso dia dedicamos muito tempo, muito espaço para outras palavras, para outras pessoas, para outras coisas, mas não para essa palavra que é palavra de salvação, que é palavra do Senhor. É preciso que nós aprendamos a inserir na nossa rotina diária o momento da palavra, da escuta, da meditação, para que essa palavra possa semear o terreno do nosso coração e da nossa vida, para que nós nos tornemos homens e mulheres da palavra, não uma palavra qualquer, mas a palavra que nos vem do Senhor. E a escuta da palavra é para nós um momento privilegiado, tanto que a igreja reconhece que nós estamos exatamente no momento da mesa da palavra, onde todos nós ao redor desta mesa somos alimentados pelo Senhor por essa palavra que é franqueada a todos nós. Ninguém está excluído dela. Ninguém poderá dizer: a palavra eu não recebo. Não, a palavra é para todos, para todos. Ninguém está excluído da mesa da palavra. E por isso a igreja nos convida a reconhecer que neste momento é o próprio Senhor que se dirige a nós, quando nos lembra que quando a palavra é proclamada, é o próprio Jesus que fala à igreja, que fala a cada um de nós, trazendo exatamente o que nós precisamos, não o que nós queremos, mas aquilo que precisamos e que Ele sabe melhor do que nós mesmos. Assim fazemos a experiência constante daquilo que ouvimos na primeira leitura de hoje, quando Neemias descrevia como uma celebração litúrgica, quando num lugar elevado a palavra era proclamada pelo sacerdote Esdras, mas essa palavra chegava de tal modo no coração daquelas pessoas que, diz o texto sagrado, o povo chorava ao escutar. O povo experimentava aquilo que nós deveríamos estar experimentando quando agora há pouco nós cantávamos na aclamação ao Evangelho, dizendo: tua palavra é fogo, que faz arder o coração, traz a verdade e ilumina a nossa vida.
Eu e você não podemos hoje voltar para casa da mesma maneira. Essa palavra não pode ser uma palavra qualquer, não pode cair e voltar, como diz o profeta Isaías, para o seu lugar da mesma forma, não. Temos que ter cuidado, meus irmãos, de não vivermos o que eu costumo chamar de um cristianismo do pato. Você se molha, mas não absorve. Não deixa a graça, não deixa a palavra penetrar a vida. Nós estamos aqui ouvindo a palavra, recebendo a graça, mas daqui a pouco do portão para fora a vida segue, nada vai mudar. Por quê? Porque fizemos igual o pato, fomos impermeáveis, não absorvemos a palavra, não fizemos com que a palavra fecundasse o nosso coração e a nossa vida, gerando em nós vida nova, conversão. Por isso que o povo chora, porque é impactado por essa palavra. E hoje nós fazemos então a experiência daquele povo que na sinagoga de Nazaré acolhe não mais o sacerdote Esdras, não mais um sacerdote, até porque Jesus não era da classe sacerdotal, mas recebe aquele que será chamado o sumo e eterno sacerdote. Aquela multidão fazia a experiência que precisamos fazer toda a nossa vida. São Lucas diz que a multidão tinha os olhos fixos em Jesus. Aquela multidão hoje nos ensina a fazer a experiência constante de fixar o olhar em Jesus. Não perder o nosso olhar em tantas coisas, em tantas informações, em tantas imagens, em tantas notícias. Não fixar o olhar em nós mesmos. Não fixar o nosso olhar nos outros, mas fixar o olhar no Senhor, fazendo a mesma experiência que o salmista descreve quando afirma: os nossos olhos estão fixos no Senhor, como os olhos dos escravos estão fixos nos olhos do seu Senhor. Assim nós, na travessia da vida, fazemos sempre a experiência de fixar o olhar em Jesus e deixar que Ele também nos olhe, como Ele agora está nos olhando, olhando o nosso coração, a nossa mente e a nossa vida, deixando que aquele olhar que penetrou a vida daquele jovem rico, também penetre a nossa, mas diferente daquele jovem, permitamos que o olhar do Senhor nos converta. Assim viveremos claramente o que Jesus acaba de proclamar, quando inicia o seu ministério público, descrevendo quem é Ele e descrevendo também o que Ele veio fazer. Qual é a sua missão? Nós não precisamos inventar uma resposta, não precisamos perguntar a alguém, porque o próprio Jesus já nos disse quem é Ele, para que Ele veio, o que Ele fará, dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele foi ungido, porque Ele me consagrou com a unção. Foi ungido para quê? Porque o Espírito de Deus está sobre Jesus? Para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista. Para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Essa é a missão de Jesus. E essa missão não é uma promessa de campanha. Não é uma palavra que talvez Ele cumprirá, porque no final do Evangelho, o próprio Jesus, fechando o livro do profeta Isaías, diz: hoje se cumpriu a palavra da profecia que acabastes de ouvir. Nele, a palavra do profeta está se cumprindo. Nele, a palavra do profeta continua se cumprindo aqui e agora, ao longo dos séculos, e continuará sempre, porque o Senhor não está mais limitado ao tempo e ao espaço. E assim, ao realizar esta missão, Ele nos beneficia, Ele alcança a nossa vida, Ele traz para nós a recuperação da vista, a libertação de toda a opressão, a libertação de todo o cativo, e também traz para nós a boa nova, neste ano que é o ano da graça.
é exatamente o que nós estamos vivendo como igreja. O ano jubilar é exatamente este ano da graça, quando todos nós temos a oportunidade de sermos alcançados pela graça do Senhor. Graça essa que nos converte, que nos transforma e que nos torna verdadeiros cristãos. Ao contemplar Jesus que proclama essa palavra, nós também contemplamos a nossa própria vida, de tal forma que nós também poderíamos hoje dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, o Espírito do Senhor está sobre nós, está sobre cada um de nós. O Espírito do Senhor também nos consagrou com a unção, desde o dia santo do nosso batismo, desde quando fomos confirmados, quando recebemos o sacramento da crisma, fomos marcados. Por isso que Paulo questiona aos coríntios, dizendo: acaso ignorais que vós sois templos do Espírito Santo? Será que nós não temos consciência de que o Espírito Santo de Deus nos marcou? E nos marcou para alguma coisa, para uma missão. Por isso que na segunda leitura de hoje, Paulo, escrevendo aos coríntios, nos convidava a reconhecer que esse Espírito que nos ungiu, que nos consagrou, fez isso para algo, para nos conceder uma missão, dando-nos um carisma, um ministério, para o bem não só de cada um de nós, mas para o bem dos outros, para o bem da nossa família, para o bem da nossa comunidade, para o bem da sociedade e da igreja. Nós fomos marcados por esse Espírito que nos assistirá ao longo de toda a nossa vida. Que o Senhor nos dê a graça, pela força do seu Espírito, de deixar que essa palavra continue penetrando a nossa vida, continue iluminando a nossa vida, e de fato que essa palavra faça arder o nosso coração, para que nós também nos convertamos a ela, para que nós nos tornemos diariamente homens e mulheres melhores, porque fomos e somos e seremos sempre iluminados pela palavra que vem do próprio Senhor. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida.